Olá, seja bem-vindo de volta. Na aula de hoje a gente vai falar sobre duas funções, a função row e a função column. Tá? A gente já trabalhou na aula passada um pouquinho com a função row, mas eu quero dar uma ênfase um pouquinho maior nessas duas funções aqui para você. Beleza? Então vamos lá para a nossa tabela do Excel. Imagina aqui ó, que eu tenho esse ranking aqui, eu quero posicionar ele de forma organizada do 1 até o 17 aqui. Eu tenho diversas formas de fazer isso. Nessa aula aqui eu quero usar especificamente a função row e a função column para você entender. Então, o que a função row faz? Ela traz o número da linha em que a fórmula está inserida. Então, vamos lá, ó. Pegar aqui, ó, eu preciso aqui, ó, trazer a função row. Então, vamos lá, ó, row. Eu uso a função row. Escrevo row, abro e fecho parênteses, ó, ele vai trazer o número da linha em que a fórmula se encontra. Então, se eu arrastar aqui para baixo, ó, ele vai trazer ó, linha 9, linha 10, linha 11 e assim por diante. Só que aqui eu quero o ranking número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Então eu posso tirar da minha row aqui, ó, 7. E aí ele vai trazer 1, certo? Porque ele estava trazendo 8, 8 menos 7, 1. Se eu arrastar agora aqui para baixo, ó, ele vai trazer sempre o sequencial para mim, ó. Beleza? Assim funciona a função row e a gente vai agora para a função column. O que a função column faz? Ela traz o número da coluna em que a fórmula está. Né? Então vamos aqui, ó, column, abre e fecha parênteses, e ele vai trazer para mim aqui ó, a coluna número 2. Por quê? Coluna 1, coluna 2. Se eu arrastar aqui, ó, coluna 3 e 4. Para trazer o ranking para cá, eu vou usar a função VLOOKUP. A função VLOOKUP, se você não assistiu a aula, tem uma aula específica sobre ela, então vale a pena você assistir. Aqui eu vou passar bem rápido, tá bom? A função VLOOKUP, ela vai precisar do número da coluna que eu quero trazer da minha tabela. Então aqui, ó, coluna 1, onde eu vou procurar os dados, coluna 2 e coluna 3. Mas eu já tenho os índices das colunas aqui em cima, ó. Então o que eu vou fazer? Se essa aqui é a minha coluna 1, 2 e 3, simplesmente eu pego aqui ó, a minha column e subtraio uma unidade. Ó, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Vamos arrastar aqui, ó, você vai ver que vai mudar. Pronto. Tá? Agora vamos lá para o nosso VLOOKUP. VLOOKUP. O que eu vou procurar? Eu vou procurar o meu ranking, né? Vou travar ele aqui, ó, vou travar só a coluna, que é o que vai me possibilitar arrastar a fórmula, aonde eu vou procurar. Procurar aqui ó, na minha tabela, preciso travar também, com F4, vírgula. Agora aqui ó, ele me pede o número da coluna. Eu já tenho aqui ó, o número da coluna. O employee, qual é a coluna? É a coluna número 2, então tá aqui ó. Para eu arrastar a fórmula, eu preciso travar também, só que aqui eu vou travar só a linha, porque o número da coluna sempre vai estar na linha 6 aqui ó. Travei, beleza. Agora eu preciso falar se eu quero uma referência exata ou aproximada. Eu quero sempre a exata, né? Então eu vou procurar exatamente o número 1. Então ou eu escrevo false aqui ou eu coloco o 0. Eu vou colocar o 0, fica mais fácil. Olha lá. Então ele já trouxe o Pablo aqui para mim. Se eu arrastar agora aqui para o lado, ó, ele já vai trazer o valor aqui para mim. Então vamos já formatar aqui. Então você tá vendo aqui, ó, Pablo tá certinho, ó. Beleza? Por quê? Porque agora, ó, quando você arrasta, agora ele tá pegando a coluna número 3. Olha lá, que é a Sales, tá? E agora, se eu arrastar agora para baixo, ó, tanto para baixo quanto para cima, eu já consigo, ó, dimensionar o tamanho do meu ranking, ó. Existem diversas formas de fazer isso. Essa é uma delas. Essa aula foi especificamente para trabalhar os conceitos de row e column. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, reassiste. A aula de VLOOKUP também está disponível aí no curso para você, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Fui.